Fala galera, eu sou a Emily Medeiros, professora de Física, e hoje eu vim conversar com vocês sobre o módulo 21. No módulo passado a gente viu ali as movimentações do sistema solar, a gente viu rotação, a gente viu translação, e hoje a gente vai entender um pouco mais como que esse movimento pode influenciar na nossa vida, né? Será que ele influencia na nossa vida aqui na Terra? Como que essas influências são feitas? Por que elas acontecem? E aí, a primeira influência, acho que uma das mais sentidas, é a questão das estações do ano. A gente já comentou um pouco sobre isso na aula passada. A gente viu que aqui, a combinação desses dois movimentos, o movimento de translação, que é o que a Terra faz ao redor do Sol, e o movimento de rotação, que é o que ela faz ao redor do próprio eixo, faz com que o Sol consiga incidir ali perpendicularmente, consiga incidir de forma mais potente em cada região em determinado período do ano. Então ali, quando o Sol incide de forma mais potente, quando esses raios solares chegam de maneira mais intensa no hemisfério norte, vai ser verão lá no hemisfério norte. Quando isso acontece aqui no hemisfério sul, vai ser verão no hemisfério sul. Repare que vão ter dois momentos do ano em que esses raios incidem ali na linha do Equador, que é essa linha horizontal bem no meio da Terra. Essa região, em vários momentos do ano, vai receber uma concentração de raios solares muito grande, muito intensa. Isso faz com que ela sofra poucas variações de temperatura, porque ela está sempre recebendo bastante calor, recebendo bastante luminosidade aí. A gente também viu esse gifzinho que mostra a parte da Terra que fica escurecida e a outra parte que está virada para o Sol. Demonstra também ali que em determinado ponto a luz incide com mais potência no hemisfério sul e que 6 meses depois isso se inverte e a luz começa a incidir com mais potência, de forma mais retilínea ali no hemisfério norte, e aí se torna verão lá no norte. Eu queria comentar com vocês também sobre a ideia de solstícios e equinócios. São nomes difíceis para conceitos que são tranquilos, tá? Então preste atenção. Como a gente está aqui no hemisfério sul, primeiro eu vou falar desses conceitos para o hemisfério sul e depois a gente vê como eles se relacionam com o hemisfério norte. Repara que ali, quando passa por mais ou menos 22 de dezembro, o hemisfério sul da Terra recebe muita luminosidade do Sol. Esse momento é o que a gente vai chamar de solstício de verão aqui para o hemisfério sul. É o dia em que o hemisfério sul recebe a maior incidência de raios luminosos. É o dia que ele recebe a maior incidência de sol. E aí o que acontece? Por conta de toda essa incidência luminosa, esse dia vai ser um pouco mais longo do que o comum. Não sei se vocês já repararam que o pôr do sol ele não acontece sempre no mesmo horário. É sempre pelaquela faixa ali, de entre 5h45 e 6 e alguma coisa, mas nunca é no mesmo horário. Ele depende justamente da incidência luminosa que está chegando naquele lugar em que você se encontra, tá? Então, nesse ponto aí, no dia 22 de dezembro, é o dia que está chegando muita incidência luminosa aqui no hemisfério sul. Então, vai demorar um pouco mais para rolar aí esse entardecer, esse pôr do sol. Por conta disso, a gente fica mais tempo, durante essas 24 horas aí, que compõem o nosso dia, a gente fica mais horas com sol, tendo o dia, do que a noite. Então, a gente diz que o solstício de verão, é o dia mais longo de todo o ano, porque é o dia em que a gente recebe mais luminosidade do Sol e por conta disso o nosso pôr do Sol fica aí um pouquinho para mais tarde. Repara que quando a Terra passar pelo dia 22 de junho ali, quando essa órbita passa pelo dia 22 de junho, o que acontece? Nesse momento o hemisfério sul ele vai receber baixíssima luminosidade, tão baixa que a gente vai chamar isso de solstício de inverno. É o dia em que o hemisfério sul recebe a menor incidência luminosa vinda do Sol. É um dia ali que vai estar mais frio e como a gente já está recebendo menos incidência luminosa, aquele pôr do sol também vai ser um pouquinho mais adiantado. Então a gente vai ter um dia mais curto e uma noite mais longa. O solstício de verão, então, é o dia em que o solstício de verão pro hemisfério sul
é o dia em que o hemisfério sul recebe a maior incidência de raios luminosos. Isso provoca um dia mais longo. O solstício de inverno é o dia em que o hemisfério sul recebe a menor incidência de luz e aí isso provoca um dia mais curto, tá? Lembrando que a gente está falando dessas datas de 22 de dezembro e 22 de junho para o hemisfério sul. O que acontece? A gente viu nas animações anteriores que quando o raio de luz, os raios de luz emitidos pelo Sol estão ali incidindo de forma mais potente no hemisfério sul, é verão aqui e é inverno lá no hemisfério norte. Então o hemisfério norte também vai ter solstício de verão e solstício de inverno, porém eles vão ter as datas trocadas em relação a gente, tá? Esse dia que tem menos luminosidade aqui no hemisfério sul é o dia que tem mais luminosidade ocorrendo lá no hemisfério norte. Então, 22 de junho é o solstício de verão para o hemisfério norte. E o dia em que os raios luminosos estão se concentrando mais aqui no hemisfério sul é o dia que o hemisfério norte tem a menor concentração deles. Então, o solstício de inverno deles é no dia 22 de dezembro. Sempre trocado em relação ao nosso, tá? O nosso de verão é o dia do inverno deles e o nosso de inverno é o dia do verão deles. Repara que entre esses dois extremos tem duas regiões aqui, ó, uma aqui em março e uma aqui em setembro, que ficam no meio disso, né? Elas nem são o período de maior incidência luminosa e nem o período de menor incidência luminosa. Justamente nessas duas regiões vai rolar ali uma distribuição quase que igualitária, tá? O Sol vai conseguir incidir praticamente da mesma maneira na região norte e na região sul. Então, entre o verão e o inverno, a gente encontra ali estações mais amenas, temperaturas mais amenas. E aí isso vai marcar o outono e a primavera. Vamos lá, galera. Essas duas regiões aqui, esse período de março e esse período de setembro, é um momento em que o Sol está incidindo de forma igualitária no hemisfério norte e no hemisfério sul. Esses dois momentos a gente vai chamar de equinócios. Aqui, só porque depois eu vou disponibilizar esse slide para vocês, são aquelas informações tão digitadinhas aqui, para vocês poderem lembrar, né? Solstício de verão é o dia da máxima incidência de luz naquele hemisfério. Aqui no hemisfério sul, isso acontece entre o dia 21 e 22 de dezembro. Solstício de inverno é o dia da mínima incidência de luz. Os dias vão ser mais curtinhos aí. E aqui no hemisfério sul, isso rola no dia 21 ou 22, né, por ali, de junho. Equinócios são esses momentos em que a distribuição dos raios solares é igualitária entre os hemisférios norte e sul. A gente vai ter o outono ocorrendo ali em março e a primavera ocorrendo em setembro. Isso é claro para o hemisfério sul. Para o hemisfério norte, a primavera ocorre em março e o outono em setembro. Então, galera, a gente vai chamar de ano solar ou ano trópico o período, né? O tempo que demora ali para a Terra passar duas vezes pelo mesmo equinócio ou duas vezes pelo mesmo solstício, tá? Por exemplo, quando a Terra passa aqui no dia 22 de dezembro, ó, vamos começar a contar a partir daqui. Um ano solar é o tempo que ela demora para passar por esse solstício de novo, tá? Basicamente o tempo que ela vai demorar ali para percorrer essa translação, né? Esse movimento ao redor do Sol. Isso vai demorar 365 dias e 6 horas. Aí tem um probleminha, ó. A gente considera um ano quando a Terra completa uma volta ao redor do Sol. E isso leva 365 dias e 6 horas. Só que a gente considera calendários que têm apenas 365 dias. E aí eu queria perguntar para vocês, o que acontece com essas 6 horas? Por onde é que elas vão? O que a gente faz com elas? A gente guarda, a gente ignora, finge que não está ali. O que a gente vai fazer com elas? Vamos lá, de 4 em 4 anos, a gente vai fazer o ano bissexto. Como assim? Sempre vai sobrar 6 horas, né? Então eu vou guardar essas 6 horas que sobraram por 4 anos
E isso vai dar como total 24 horas. E aí eu vou fazer um ano bissexto. O que é o ano bissexto mesmo? É aquele ano que tem um dia a mais, né? É aquele ano em que a gente acrescenta o dia 29 de fevereiro. Esse dia 29 está ali para compensar essas 6 horas que foram perdidas nos 4 anos anteriores, tá? Então ele está ali para recompensar isso, né? Recolocar isso na nossa conta, digamos assim. Inclusive 2020 é um ano bissexto, a gente teve dia 29 de fevereiro e agora só em 2024 que a gente vai ter essa data novamente. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, né, já que a gente está nessa vibe de pergunta, vocês já repararam que quando a gente olha para o céu, a gente sempre enxerga a lua de uma forma diferente? Por exemplo, se eu olhar para o céu hoje, eu vou enxergar a lua de uma maneira. Se eu olhar para o céu amanhã, ela não vai estar igual. Ela pode estar um pouquinho mais cheinha, um pouquinho mais vazia, mas ela não vai estar igual. E aí eu queria perguntar para vocês sobre isso. Como é que ela muda de forma, né? Rola ali um processo de emagrecimento no caminho? O que está acontecendo com ela? A gente precisa lembrar, galera, que a Lua é um corpo celeste que não tem luz própria. A luz que a gente vê daqui, né, esse brilho que a gente vê da Lua, é na verdade a luz que ela recebe do Sol e que ela reflete até a gente. Ela não tem luz própria. Ela está sempre refletindo luz aqui pra gente. Essa luz que ela recebe de um outro corpo celeste. E aí, ó, repara que essa região da Terra está mais iluminada do que a outra. É porque o Sol estaria para cá, tá? Estaria alinhado aqui. E aí, essa região está iluminada. Repara agora no movimento da Lua. A Lua não tem luz própria, ela não emite luz. Então, somente a parte dela que está virada para o Sol, né, que está recebendo luz. O restante vai ficar escuro. E aí, repara que olhando da Terra, a gente vai vendo formatos diferentes dessa luminosidade, ó. Nesse momento aí, a gente vê a Lua... Agora vai dar pra ver. A gente vê a Lua diminuindo, né? A Lua minguando. Aí a gente praticamente não vê, porque a parte que está virada para a Terra é uma região em que ela está escura. E aí a gente vai vendo formatos diferentes da Lua, conforme esses raios de Sol vão incidindo na Lua e conforme a rotação da Lua e da Terra, né? A Lua também faz parte da nossa galáxia e como a gente comentou na aula passada, tudo que está dentro da galáxia está assim se movimentando. Além desse movimento de translação que a Lua tem ao redor da Terra, ela também tem um movimento de rotação, tá? Ela também está girando ao redor do próprio eixo. Só que, coincidentemente, a rotação da Lua tem a mesma duração que a translação dela. Aqui eu vou separar para vocês os 4 formatos principais, né, que a gente chama de 4 fases da Lua, que é o quarto crescente, a Lua cheia, o quarto minguante e a Lua nova. Esses não são os 4 únicos estados, tá? Essas são as 4 fases, porque são os 4 momentos que a gente considera como principais. Mas é claro que existe uma transição aí, né, entre o quarto crescente e a lua cheia, o quarto minguante e a lua nova. E é isso que a gente observa no céu diariamente, tá? Antes de reproduzir esse videozinho, eu queria comentar um pouco com vocês, ó. Existe mais uma atuação da Lua que é super presente no nosso dia a dia e que às vezes a gente nem sabe que é por conta dela. Você já ouviu falar em maré alta, maré baixa? Maré alta é aquele momento em que o mar está ali num nível mais elevado do que ele costuma estar, né? E maré baixa é o momento em que ele está num nível abaixo do que ele costuma estar. Isso é totalmente por influência da Lua, tá? A Lua é um corpo celeste, assim como a Terra, e ambas têm massa. Vou retornar aqui no videozinho. Isso, por aqui acho que eu consigo parar nas partes que forem necessárias. Vamos lá. A Lua é um corpo celeste, assim como a Terra, e ambas têm massa.
Como a gente já viu, né, quando a gente estudou a teoria da gravitação, a gente viu que corpos que têm massa, eles se atraem. Um vai exercer uma força de atração no outro. E essas forças vão ter a mesma intensidade, tá? A Lua atrai a Terra com a mesma intensidade que a Terra atrai a Lua. Só que a Lua é um corpo bem menor, então essa atração que a Terra faz na Lua faz com que a Lua fique meio que presa a ela, sabe? E fique orbitando ao redor da Terra. Já a atração que a Lua faz na Terra não é tão perceptível em corpos sólidos, mas é muito nítida em porções líquidas, é muito nítida nos líquidos. Cara, vamos lá. Esse azul clarinho que está ao redor da Terra é a nossa porção de oceano, tá? É a nossa porção de mar, porção de água. Essa água está presa aqui na Terra pela força da gravidade. Ela também está sendo atraída pelo centro da Terra e por isso que ela não sai daqui. Ela está sempre presa aí à Terra. Quando a Lua começa a exercer uma força gravitacional na Terra, ela vai acabar puxando um pouco dessa porção de água, ó. Repara aí. A Lua vai exercer uma força gravitacional na Terra, assim como a Terra também exerce na Lua. Porém, essa força que a Lua faz vai ser suficiente para puxar um pouco essa porção de água, vai formar ali uma barriguinha. E é esse puxar a porção de água que forma justamente a maré alta. A maré alta é formada pela força gravitacional que a Lua exerce na Terra. Tranquilo? E aí, galera, quando a gente combina esse movimento da Lua, né, com o movimento de rotação da Terra, a gente consegue formar duas marés altas nessas laterais aí da Terra. E nessas partes de cima vão se formar pontos de maré baixa. Porém, não é só a Lua que influencia nisso. Tem um outro corpo celeste muito grande aí, ó, perto da Terra, o Sol. Ele também vai exercer força gravitacional na Terra. Porém, o Sol está tão distante da gente que a força que ele vai exercer nas marés não é na mesma intensidade que a força que a Lua exerce, tá? A Lua exerce bem mais força em relação ao oceano do que o Sol consegue exercer, porque ele está bem distante. E aí, ó, vocês vão ver que quando o Sol e a Lua se alinham, são duas coisas exercendo força gravitacional sobre aquela porção de água ali. A gente vai ver isso distendido, né? Vai ver a maré mais alta possível, que é o que a gente chama de maré de Cisígia. Também tem a possibilidade da Lua, durante o seu período aí de translação, né, ao redor da Terra, se posicionar ou abaixo ou acima da Terra. E aí, quando isso acontece, a força gravitacional que a Lua exerce na maré vai meio que se subtrair com a força que o Sol está exercendo. E naquele momento as porções de água vão ficar melhor divididas, tá? A gente vai ter marés altas e baixas com pouca diferença de altura. Enquanto quando a Lua e o Sol se alinham, nesse momento aqui, quando a Lua e o Sol se alinham, a gente tem dois corpos celestes exercendo força gravitacional ali no mesmo sentido. Então a gente vê a maré mais alta possível de um lado e a maré mais baixa possível do outro. Tem uma diferença muito grande de altura entre a maré alta e a maré baixa. Quando a Lua já passa ali na parte de baixo da Terra, ou na parte de cima também, essas forças gravitacionais que a Lua e que o Sol exercem na porção de água vão ficar melhor distribuídas, e aí não vai ter uma diferença tão grande de altura entre as marés altas e as marés baixas. Vai ficar aí, ó, melhor distribuído. Galera, só para fechar essa parte de maré aí, tá? Em um dia a gente passa por duas marés altas e duas marés baixas. Lembrando que a Terra está sempre rotacionando, então a superfície, né, a parte em que você se encontra da Terra, vai passar pela maré alta que estava do lado direito e pela maré alta que estava do lado esquerdo, durante essa rotação da Terra. E também vai passar, né, pelaquela parte ali mais acima, onde a gente encontrava a primeira maré baixa, e pela parte mais abaixo, onde a gente encontrava a segunda maré baixa. Então, cada lugar vai ter duas marés altas e duas marés baixas por dia. Essa movimentação aí, né, dos corpos celestes também influencia nos eclipses. A gente fala muito sobre eclipse solar, sobre eclipse lunar, mas eles não são os únicos, tá?
O eclipse acontece toda vez que os corpos celestes se alinham de maneira que um provoca sombra no outro. Então, sempre que isso acontecer, vai ser considerado um eclipse. Isso não precisa incluir a Terra, tá? A gente costuma estudar mais os eclipses que envolvem a Terra, porém não é uma necessidade. Eclipse é toda vez que corpos celestes se alinham e aí um acaba produzindo sombra no outro. Existe, por exemplo, o eclipse de outros planetas com as suas luas, tá? E eles são super pertinentes também. Porém, nesse capítulo, o nosso foco é mais os eclipses daqui da Terra, que são o eclipse solar e o eclipse lunar, tá? Coloquei um exemplo aí do eclipse solar, para a gente relembrar. Eclipse é aquele momento em que os corpos se alinham de maneira que um provoca sombra no outro. A gente tem o Sol ali com a sua posição bem definida, a Terra com a sua posição e a Lua está sempre girando em torno da Terra. Assim como a Terra está girando em torno do Sol, tá, gente? E o Sol tem o seu movimento de rotação. Enfim, tudo está girando. Porém, existe um momento em que a Lua, a Terra e o Sol se alinham dessa forma aí, ó. E aí essa luz que está chegando do Sol bate primeiro aqui na Lua e depois chega até a Terra. A Lua vai funcionar como se fosse um obstáculo para essa passagem de luz. E essa região imediatamente atrás ali da Lua é uma região em que a Terra não vai receber luz, tranquilo? Essa região em que não chega a luz, a gente vai dar o nome de sombra. Repare que aqui nas laterais tem uma região em que chega um pouco só de luz. Chega a luz, mas não tanta. Essa região que chegam poucos raios de luz é o que a gente vai chamar de penumbra, tá? Isso acontece porque o Sol é um corpo muito extenso. E aí, quando a sua luminosidade bate em um obstáculo, bate em um anteparo, ele forma sombra atrás desse objeto e nas laterais dessa sombra ele forma penumbra, que é uma região em que até tem a chegada de raios luminosos, mas bem menos raios do que nas demais regiões da Terra. Aqui você pode ver que está bem mais claro. O eclipse solar, então, é quando a gente tem um alinhamento Sol, Lua e Terra, com a Lua ficando entre os outros dois corpos celestes, tá? Aquela região imediatamente atrás da Lua é o que a gente vai chamar de sombra, e as outras duas regiões ali são as regiões de penumbra, onde até chega a luz, mas não tanta. Um outro eclipse que a gente tem também é o eclipse lunar. É quando também acontece esse alinhamento entre Sol, Lua e Terra, mas quando ele acontece com a Lua entrando ali, ó, atrás da Terra, com a Lua entrando na região de sombra da Terra, tá? E aí eu queria deixar claro uma coisa. Quando a Lua está na região... Vou voltar aqui no GIF para ficar um pouco mais claro. O Sol vai bater primeiro na Terra, né? E vai gerar uma região de sombra aqui atrás. Ao lado dessa sombra também tem uma região de penumbra. Nota que essa região aqui é mais acinzentada, né? Não é tão claro quanto as demais regiões da animação. Essa região de sombra é uma região onde não chega luz nenhuma e a região de penumbra é uma região onde chega pouca luz, tá? Quando a Lua estiver inteiramente nessa região de sombra, eu vou chamar isso de eclipse total. Quando a Lua estiver parcialmente, como nesse momento aqui, ó, em que ela entra nessa região de sombra, quando ela estiver parcialmente na região de sombra, eu vou chamar isso de eclipse parcial. E se por acaso a Lua estiver completamente na região de penumbra, eu posso chamar esse eclipse aí de eclipse penumbral. Essa região de sombra também é chamada de umbra, tá? Penumbra e umbra. Penumbra é a região em que chega a luz, mas não tanta, né? Chega pouca luz. E umbra é a região que não chega luz nenhuma. Galera, é isso. Espero ter conseguido ajudar vocês aí. Qualquer dúvida vocês podem me mandar, podem me perguntar. Um beijo e até a próxima aula, tá?